Começando aqui, ó. Então vamos lá. Na última aula, eu tinha passado para vocês a definição de força normal, e a gente viu várias coisas envolvendo força normal, e eu deixei umas atividades. Então essas atividades elas são gerais, tá? Não é só sobre força normal, mas vamos começar ali. Então, eu vou corrigir as que eu selecionei primeiro, tá? Então, a primeira questão que a gente tinha selecionado era a questão aqui número 2. Então, travou minha câmera? Foi? Não? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá, Não alguma travou, coisa. eu acho. A minha câmera tá funcionando? Não, mas é que eu tava passando a mão na frente que não tá aparecendo. Ó, eu tô com a mão na frente da câmera. Agora foi, né? Sim. Ah, agora sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Começando aqui com a número 2. Então a número 2 fala assim: as confusões entre os conceitos de peso e massa são muitas, mas sabemos que em um corpo qualquer essas grandezas são distintas. Então, peso e massa são coisas diferentes, né? Analise as afirmações. Daí a gente tem que dizer ali quais são analisar as afirmações. Então, primeira afirmação. A massa de um corpo é a medida da inércia desse corpo. Então, verdadeiro ou falso a primeira afirmativa? A primeira afirmativa é verdadeira. Quanto maior a massa de um objeto, maior a inércia, maior a preguiça que ele tem de mudar o estado do movimento. Certo? Beleza? Então, verdadeiro. Lembre que se você tiver, por exemplo, uma bola de 1 kg e uma bola de 10 kg, é muito mais fácil você mover a que tem 1 kg, porque ela tem menos massa, menos inércia, menos preguiça de ficar parada. Já a bola que tem 10 kg, ela tem mais massa, mais inércia, mais preguiça de continuar parada. Ok? Então, um é verdadeiro. Número 2. Peso está relacionado à força com que a Terra atrai um corpo. É absolutamente verdadeiro, né? Certo? Então, o que é o peso? O peso é o nome que a gente dá para a força da gravidade, que a Terra puxa as coisas para baixo, né? Quando eu tenho um objeto perto da Terra. Então, a força que me puxa para baixo eu chamo de peso. Então, verdadeiro, absolutamente correto. E a terceira aqui, o peso é uma grandeza vetorial, já a massa é uma grandeza escalar. Então, o que é vetorial? Vetorial é que tem direção e sentido. Então, o peso tem direção e sentido? Sim, o peso é vertical para baixo. A massa é uma grandeza escalar. Escalar significa que não tem direção e sentido. E a massa realmente não tem direção e sentido. Ela é escalar. Okay? Então, é verdadeiro também. Ou seja, é correto o contido em... Bom, as três estão corretas. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Então, letra E é a correta. Todas elas são verdadeiras. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida aí no número 2? De boa? Tudo certinho? Ok. Então, vamos lá continuando. Número 3. Então, eu vou tirar aqui e vou fazer no caderno. Parada sobre uma mesa, há uma bola de massa 200 gramas. Qual é o peso da bola em newtons, considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Então, vamos lá no caderno agora. Então, tá aqui, ó. Questão número 3. A questão fala que a massa da bola é 200 gramas. Eu tenho que descobrir qual é o peso dela. A equação do peso fala que peso é massa vezes gravidade. Então é só multiplicar a massa pela gravidade. A questão já falou que a gravidade é 10. Mas qual é a massa? Eu não posso usar 200 gramas, porque a massa não é medida em gramas, não é o correto. O correto é medir a massa em quilogramas. Então, o que eu tenho que fazer aqui para passar de grama para quilograma é dividir por 1000. Então, 200 dividido por 1000, 0,2. 0,2 quilogramas. É esse o valor que eu vou ter que colocar aqui. Ok? E agora é só multiplicar, né? Quanto vai dar 0,2 vezes 10? Bom, 0,2 vezes 10 vai dar 2. O que é esse 2? Então, esse 2 é o peso dessa bola. Se ela é peso, ela é uma força. E, portanto, tem que ser medido em newtons. Então, tá aí, gente. Esse é o peso da bola. O peso da bola é de 2 newtons. Eu não coloquei a flechinha porque nessa questão não é relevante, né? Não importa eu saber para que lado aponta o peso. Mas a gente sabe que se a gravidade é vertical para baixo, o peso tem que ser vertical para baixo, né?
Então posso colocar a flechinha aqui, não tem problema nenhum. Certo? Bom, eu não falei, não dei aquele meu discurso no começo da aula, posso falar agora. É óbvio que eu espero que vocês tenham feito essas atividades, né? Eram atividades para vocês fazerem, não é atividade só para vocês copiarem a resposta agora, beleza? Então sejam honestos com vocês mesmos, né? Beleza, pessoal? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Questão número 4 agora. Lembrem que se eu estou fazendo meio rápido aqui e virar página, lembrem que vocês podem tirar um print, né? E esse vídeo até, sei lá, no máximo até o final da tarde, ele vai estar já online no YouTube da escola, beleza? Então, eu não sei como tá os outros professores, mas eu fiz uma playlist para ficar mais fácil de vocês encontrarem as aulas. Então, eu coloco lá, primeiro ano, dia tal, e hoje vai ser uma aula só, então vai ser só o dia, né? Na quarta-feira que a gente tem 2 aulas, fica a parte 1, parte 2. Bem bonitinho lá, bem fácil de vocês encontrarem. Pessoal, questão número 4, então, vou ler aqui com vocês. Essa é um pouco mais complexa, tá? Então, exercício de vestibular da PUC. Então, ele fala assim, um balão de ar quente de massa desprezível, então veja, o balão não tem massa, tá? É capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo durante a subida uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Ele é capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo uma velocidade constante. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. A força que a gravidade exerce sobre o sistema balão mais carga em Newton é de quanto? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, vou fazer um desenho, né? Aqui está o balão e a carga juntos, ok? Existe uma força empurrando para cima. A força que empurra o balão para cima, vocês vão aprender só no segundo ano. Mas eu posso dar um spoiler aqui. Essa força a gente chama ela de empuxo, tá? A gente chama essa força de empuxo. É uma força que acontece com todo o material que está dentro de um fluido. Então o balão ele está dentro do ar. O ar empurra o balão para cima. Da mesma forma que quando você está dentro da água, tem uma força te empurrando para cima, por isso parece que você fica mais leve dentro da água. Bom, então essa força aqui, vou chamar de E de empuxo. E o que mais está atuando sobre o balão? O peso. Agora, uma coisa importante que a questão falou é que o balão sobe com uma velocidade que é constante. O que significa velocidade constante? Se a velocidade é constante, isso significa que a aceleração do balão é zero. Agora, uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte: a segunda lei de Newton fala que a força resultante é massa vezes aceleração. É isso. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante obrigatoriamente tem que ser zero também. Beleza? Então, se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero, porque o que gera aceleração é a força resultante. E o que é força resultante? A força resultante é a combinação de todas as forças, tá? Beleza, pessoal? Então, a força resultante é a combinação de todas as forças. Ou seja, a força que está empurrando para cima tem que ser igual à força que está empurrando para baixo. Se as duas forem iguais, como elas apontam em sentidos contrários, a soma vai dar zero. Tranquilão? A questão quer saber qual é a força da gravidade. A força da gravidade é o peso. Qual é o peso que atua sobre o balão? Não precisava ter feito isso daqui, então eu fiz só para mostrar para vocês. Então é só calcular o peso aqui. Peso do balão, ou de tudo que está no balão, né? É igual a massa. A questão fala no enunciado que esse balão é capaz de levantar uma carga de 100 kg. Então a massa do balão com a carga é 100. E a gravidade, a questão pede para considerar que é 10. Portanto, qual o peso do balão com carga e tudo? 100 vezes 10, 1000. 1000 newtons. Então esse daqui é o peso. Certo? Beleza, pessoal? Então, a parte da continha mesmo era só isso daqui, tá? Eu falar para vocês que se velocidade constante significa aceleração zero, e aceleração zero significa força resultante zero, e portanto as duas têm que se cancelar, foi só para a gente entender melhor a questão. Peraí, meu cabo está aparecendo aqui, né? Vejam que a questão número 4, 1000 newtons, é a letra E. Então tá aqui, letra E, 1000 newtons. Ok? Fechou aí, pessoal? Tranquilo essa questão? Próxima que eu deixei para vocês, estão virando a página. Questão número 7. Essa a gente vai ter que fazer conta, né? Ok? Então vamos lá. São contas complexas, beleza? Deixa eu virar a página do meu caderno aqui. Cheira bonito meu caderno do ursinho.
Bonito, né? Então vamos lá. Questão número 7 agora. Questão número 7. Os satélites geoestacionários têm esse nome por permanecerem em um mesmo ponto sobre a Terra. São muito utilizados nas comunicações e na observação de certas regiões. Para permanecer em equilíbrio, esse tipo de satélite é posicionado sobre o Equador em órbitas geoestacionárias que se encontram a 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Considerando que o raio terrestre seja de 6.371 quilômetros, que a massa da Terra seja de, tem um valor ali, né, 5,97 vezes 10 na 24 quilogramas, e que a massa do satélite seja de 100 quilogramas, determine a força gravitacional que age sobre o satélite. Então, pessoal, seguinte, vou fazer um desenho aqui, tá? Essa é a questão número 7. Então, aqui está a Terra e aqui está o satélite. Beleza? Massa da Terra. A questão pede para usar 5,97 vezes 10 na 24 quilogramas. Essa é a massa da Terra. Massa do satélite, chamada de MS, 100 quilogramas. A questão fala que a distância da Terra até o satélite, essa distância aqui, é de 36 mil quilômetros. E que o raio da Terra, distância do centro até a borda, é de, cadê? 6.371 quilômetros. E eu tenho que calcular a força gravitacional entre a Terra e o satélite. Bom, equação da força gravitacional. A equação da força gravitacional é G maiúsculo, que é a constante gravitacional universal, multiplicada pela massa maior, multiplicada pela massa menor, dividido pela distância ao quadrado. Então vamos substituir os valores. Qual é a força gravitacional entre a Terra e o satélite? Se eu olhar aqui na apostila, você vai perceber que essa questão não te forneceu o valor do G, tá bom? Não tem o G aqui, esse G maiúsculo. Mas se eu olhar na questão número 8, tá aqui embaixo, ó, constante gravitacional universal, 6,7, tá escrito errado aqui, é 10 elevado a 11, tá? 6,7 vezes 10 elevado a 11. Tá errado mesmo esse negócio, tá? Porque não é 6,7 vezes 10 elevado a 11. Vou voltar aqui. Voltando, 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 voltando tudo, voltando mais ainda, voltando mais um pouco, voltando mais um pouco. Aqui, ó. Voltei até chegar na equação da gravitação. Aqui aparece escrito, ó, a constante gravitacional é 6,67 vezes 10 na menos 11. Então a questão número 8 aqui está com o valor errado. Está errado a 8. Que bom que eu não pedi para vocês fazerem a 8, né? Então é 6,67 vezes 10 na menos 11. Então vamos colocar aqui. 6,67 vezes 10 na menos 11. Agora sim, gente. Multiplica. Massa maior. A massa maior é a massa da Terra. 5,97. Eu tinha arredondado para 6, né? Mas a questão pediu para usar 5,97. Vamos respeitar a questão. Vezes 10 na 24. Eu tenho que multiplicar isso por 100. Aqui tem duas formas de você colocar. Eu posso colocar 100 mesmo, tá? Não tem problema. 100. Mas eu também poderia ter colocado 100 como 10 ao quadrado. Tá? Daí eu usaria o 100 para fazer conta com os expoentes. Mas eu não vou fazer isso. E eu divido tudo isso pela distância. Qual é a distância da Terra até o satélite? Falar 36 mil. Mas olha, 36 mil é a distância do satélite até a superfície da Terra. Beleza? A questão fala, olha, vou ler de volta lá na questão. Que se encontra a 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Se a gente está usando essa equação, eu tenho que usar que a Terra é esse ponto aqui. A Terra é só um pontinho lá no centro. Então eu vou ter que somar. Se eu somar a distância total do centro da Terra até o satélite, 36 mil mais 6 mil vai dar 42.371 quilômetros. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou escrever esse número por extenso. Ficaria 42.371 quilômetros. Só que eu não posso usar em quilômetros, tem que usar em metros. Né? Distância não mede em quilômetro, mede em metro. Para transformar metro, multiplica por 1000. Então você vai ter que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é colocar 3 zeros. Então esse é o número correto.
A distância do satélite até o centro da Terra, 42.371.000 metros. Só que eu quero isso em notação científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 4,2371. O número da frente está entre 1 e 10, né? 4,2371. E a vírgula veio parar aqui. Então, quantas casas a vírgula pulou? 3, 4, 5, 6, 7. Então, vezes 10 elevado a 7 metros. Esse é o número. 4,2371 vezes 10 elevado a 7. Essa é a distância. Beleza? Só que tem que lembrar que a distância tem que ser elevada ao quadrado. Ops, caiu minha caneta. Então eu tenho que pegar tudo isso daqui e elevar ao quadrado. Agora sim. Tá? Essa questão tem vários números quebradinhos, né? Mas no final a gente vai arredondar mesmo. Então agora a gente tem que fazer as contas. Então substitui todos os valores na equação da forma corretinha. Agora a gente vai substituir, então, fazer as continhas. Então, pessoal, primeiro em cima. Em cima, eu tenho uma multiplicação aqui desse número, esse número e esse número. Quando eu tenho que multiplicar, eu vou multiplicar primeiro só os números, tá? Então eu vou pegar aqui minha calculadora. 6,67 vezes 5,97 vezes 100. Então, esse número deu 3.981,99. Esse é o valor, tá? 3.981,99. Agora eu vou multiplicar as bases. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma. Quanto vai dar a soma de menos 11 com 24? Então, menos 11 mais 24 é 13. E agora eu vou ter que dividir por esse valor ao quadrado. Então, como que a gente faz uma notação científica ao quadrado? Primeiro eu faço o número da frente. 4,2371 ao quadrado. Esse número ao quadrado, então, vai dar 17,95. 3. Vou deixar assim, 3 casas, tá? Porque o próximo número seria 0, então eu vou cortar. Então, esse número ao quadrado. Agora falta fazer o 10 elevado a 7 ao quadrado. Como que a gente faz isso? Bom, quando você tem um expoente elevando outro expoente, os dois vão se multiplicar. 7 vezes 2, 14. Então fica assim. Okay? Próxima etapa agora, tem que fazer a divisão da notação científica. Então a força gravitacional entre a Terra e o satélite vai ser, vamos fazer lá, 3.981,99 dividido por 17,953. Então, essa continha deu 221,8. 221,8. E agora eu faço a divisão das bases. Na multiplicação das bases iguais, a gente somou. Na divisão, subtrai. Então vai ficar 13 menos 14 menos 1. E aqui você tem duas opções, tá? Você pode apresentar o resultado em notação. Esse já é o resultado final, né? Mas ele não está bonito, porque não está em notação científica. Você pode representar em notação científica ou em número mesmo, tá? Se for em notação científica, ficaria assim. O número da frente é 221. Eu tenho que transformar ele para 2,21. Pode colocar o 8 aqui no final também, né? A vírgula andou 2 casas, o número da frente diminuiu. O expoente vai aumentar 2 casas, aumenta para 1, né? De menos 1 para 1. Newton. Então, esse é um dos resultados. Em notação científica, bonito. Mas olha, 10 elevado a 1 é 10. Então é só multiplicar esse número por 10. Ou seja, o resultado é 22,18 newtons. Essa é a força gravitacional que a Terra faz puxando esse satélite. Beleza? E aí, pessoal? Difícil essa questão? Muito difícil? Falem comigo. Bem complexa, né? Pô, ninguém fala comigo. Sacanagem. Oi, professor. Pessoal, é claro que esse é o tipo de questão que eu não colocaria numa prova, tá? Não faz sentido eu colocar uma questão difícil pra caramba dessa numa prova. Mas é o tipo de questão que vocês deveriam saber resolver, tá? Mesmo que precise usar calculador, ou precise lembrar das coisas e tal, com consulta e tal, é o tipo de questão que vocês deveriam ser capazes de resolver, tá? Não é o tipo de questão de prova, mas é o tipo de questão que vocês têm que fazer. Bom, então, essa era a única de gravitação que tinha ficado aqui pra gente fazer, tá? Então agora vamos para a parte de força normal. Então eu revisei com vocês aqui peso, né? A parte do peso, uma questão de gravitação. Agora vamos falar da força normal, que foi o assunto da última aula.
Então, pessoal, começando aqui na número 10. Tá? Então, a número 10 fala assim, um bloco A de massa igual a 2 kg é colocado sobre um bloco B de massa igual a 4 kg, como mostrado na figura. Sabendo que o sistema permanece em repouso sobre uma mesa, calcule a força que a mesa exerce sobre o bloco em newtons. Adote G igual a 10. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a mesa, essa é a questão número 10. Eu tenho aqui a mesa, aqui eu tenho um bloco B, metade dele está para fora da mesa, tá? E aqui em cima eu tenho um bloco A. Tá assim. O que acontece? Esses dois objetos têm o peso puxando os dois para baixo. Ok? O que a gente pode analisar é como a questão está dizendo que ele permanece em repouso, ao invés de considerar que são dois blocos, eu posso considerar que é um bloco só. É um bloco só que tem esse formato. Se o A tem 2 kg e o B tem 4, os dois juntos têm qual massa? Então, é só somar, né? Os dois juntos têm 6 kg. Um tinha 2, o outro tinha 4, os dois juntos têm 6. Então, quando eu tenho objetos que vão se mover sem se afastar um do outro, né, eles estão grudados, assim, presos no outro, e eles não vão se afastar, eu posso considerar que é um objeto só. A gente vai ter que fazer isso na próxima aula, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que descobrir que força a mesa faz sobre ele. Então, esses dois objetos são puxados para baixo, vou desenhar nesse ponto aqui, tá? São puxados para baixo pela força peso. Se a força peso fosse a única força, ele deveria descer. Só que ele não desce, a questão fala que ele fica parado. Quer dizer que tem que ter outra força cancelando o peso. Esse objeto está empurrando a mesa para baixo. A mesa reage empurrando ele para cima. Como que é o nome da reação da superfície? A reação que a mesa faz. O nome da reação da superfície é força normal. E como essa é uma superfície plana, numa superfície plana, a gente pode falar que a normal, o valor, né? Eu ia colocar a flechinha de vetor, não é o vetor, é só o número. A normal tem que ser igual ao peso. Se o peso for maior, o objeto deveria descer. Se a normal for maior, o que não faz sentido nenhum, o objeto deveria pular da mesa, né? Não faz sentido. Então as duas têm que ser iguais. Então tá aí. Normal tem que ser igual ao peso. Agora, se a normal é igual ao peso, então é só calcular o peso do objeto. Os dois objetos juntos têm 6 kg. Qual seria o peso dos dois objetos juntos? 6 e a gravidade é 10. Então os dois juntos têm um peso de 60 newtons. Então tem uma força para baixo de 60 newtons. Quanto vale a força para cima? Bom, o peso é 60. 60 newtons. Então essa é a resposta da questão. Beleza? A força normal que aponta para cima tem que valer 60 newtons, que é o peso dos dois objetos juntos. Pessoal, difícil essa questão? Hein? Tranquilo a ideia de que os dois objetos se comportam como um só? Alguma dúvida? Nada de dúvidas? Beleza, então. Continuando. Bom, continuando então, né? Número 13. Acho que não vai caber aqui. Vou virar minha página. Na hora que acabar meus cadernos aqui, vou começar a usar minhas folhas sulfites. Então, questão número 13. Essa 13 aqui, ó, é da FEI. A FEI é uma faculdade de engenharia. O I eu não sei o que significa, tá? Mas é faculdade de engenharia e é uma bem importante. Na representação baixa, qual é a força normal entre o corpo B e o solo? Ok? Então a gente tem aqui. Tem que descobrir qual é a força normal entre o corpo B e o solo. Então o desenho era assim. Eu tenho aqui o objeto B, aqui um objeto A, e sobre esse objeto A tem uma força aqui, olha, que tá inclinada com o ângulo alfa. Essa força é chamada de T, vocês vão aprender o que é T nas próximas aulas, tá? Que vale 50 newtons. Então é isso. A questão fala, dados, então ali embaixo a gente tem dados. A massa do A é 10 kg, então vamos colocar aqui do lado. Massa do A, 10 kg. Massa do B, 20 kg. E a questão também fala qual é o cosseno do alfa e o seno do alfa. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer um desenho colocando todas as forças que estão na figura.
Sobre esse sistema, eu tenho o A está sendo puxado para baixo pela gravidade da Terra. Então eu tenho o peso do A puxando ele para baixo. Beleza? Tem o peso do A para baixo. Então vou fazer aqui, como que eu vou desenhar isso? Já sei, eu vou começar considerando que o A e o B são juntos, são um objeto só, porque eles não vão sair do lugar, tudo bem? Então tá aqui, ó. Vamos desenhar de volta. Eles não vão se... Eita, desenho errado. Vou fazer de volta aqui. Eles não vão se separar. Então ficou assim. Aqui está o A e o B juntos. Então os dois juntos têm uma massa de 30 kg. Beleza? Os dois juntos têm uma força que puxa eles para baixo, que é o peso. Se eles estão apoiados na superfície, a superfície reage para cima com uma força normal. Deixa eu falar, ficou igual à questão anterior. Peso e normal tem que ser iguais, certo? Não nesse caso, tá? Não nesse caso. O peso e o normal são iguais quando a gente tem um objeto paradinho. Nesse caso tem uma força aqui, olha. Essa força, vocês concordam que ela está puxando para a direita e para cima? Só que eu estou analisando forças verticais, então eu vou ter que descobrir qual é o valor dessa T, dessa força T, para cima. Eu preciso descobrir quanto vale TY. Ou seja, eu vou ter que pegar a minha força e decompor. Como que a gente calcula uma componente vertical? Então, uma componente vertical é o próprio valor da força, que nesse caso é T, multiplicado pelo cosseno. Opa, coloquei errado, viu? Multiplicada pelo seno. Cosseno é horizontal. Então é só multiplicar ali pelo cosseno. Então, qual é o valor do T? 50. A própria questão fala para você qual é o valor do cosseno. Seno, J. Estou errando à toa. Qual é o valor do seno? Então, na própria questão você tem lá, ó, seno de alfa é 0,8. E aqui a gente descobre que essa força T, a parte vertical dela, vale 40 newtons. Falta a gente descobrir o valor do peso. Bom, o peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade. Massa do conjunto inteiro é 30, gravidade é 10. Então o peso vale 300 newtons. Bom, o que a gente tem agora? Então eu tenho para baixo peso, e as forças que apontam para baixo têm que ser igual às duas que apontam para cima, porque esse objeto não vai nem afundar, nem sair voando. Então, as forças que apontam para cima, normal mais TY, tem que ser igual a que aponta para baixo, igual ao peso. Quero descobrir a normal, TY é 40 e o peso é 300. Então, o que a gente tem que fazer aqui é só passar o 40 para o outro lado. Então, 300 menos 40. 300 menos 40, 260 newtons. Então, esse daqui é o resultado final. A questão perguntou qual a força normal entre o corpo B e o solo? Então, a força normal entre esse objeto de baixo e o chão, né? A força que o chão faz empurrando ele para cima, é 260 newtons. Se você olhar lá nas opções, letra A, 260 newtons. Beleza? Letra A. Então, fechou, pessoal. Tá? Bom, letra nada, né? Continuando aqui, próxima questão, número 14. Então a gente tem mais duas questões e a gente tem mais 7 minutos. Então dá tempo de a gente terminar de boa. Daí hoje eu não vou deixar nenhuma atividade para casa, tá? Porque daí na quarta a gente tem duas aulas, a gente vai ver mais algumas coisas novas, envolvendo força normal, é claro, né? E daí a gente pode encerrar tudo na segunda-feira, na segunda que vem, porque a prova de vocês é na quarta. Então, pessoal, número 14. Então tá aqui, número 14. Um homem que se encontra no interior de um elevador em movimento lê no dinamômetro o peso de uma massa de 1 kg como sendo igual a 6 newtons. O que é um dinamômetro? Dinamômetro é um material que mede força, tá? Beleza? Então, se o objeto tem 1 kg, vamos lá. Esse objeto tem uma massa de 1 kg. Qual é o peso dele? Bom, peso é massa vezes gravidade. Então, o peso dele, 1 vezes 10, o peso dele é 10 newtons. Ou seja, se eu colocar ele num dinamômetro, que é um equipamento que mede força, o dinamômetro deveria medir 10 newtons. Só que a questão fala que o dinamômetro está medindo somente 6 newtons. É isso que a questão está dizendo. E a questão fala assim, ó, considerando o módulo da aceleração da gravidade local 10, é correto afirmar que o elevador está fazendo o quê? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ó.
eu tenho, nesse objeto, peso puxando ele para baixo e o dinamômetro fazendo uma força para cima. Vou chamar de F. Tá? É a força do dinamômetro. Qual que é o peso dele? 10. Qual é a força que o dinamômetro está lendo? 6. Certo? O dinamômetro é tipo uma balança, só que ao invés de. Só que ele mede a força do que está pendurado nele, e não da normal. Mas é a mesma coisa, tá? Então o que a gente pode concluir nesse caso? Eu posso usar exatamente aquela equação do elevador, só que ao invés de usar normal, eu vou usar F. Então ficaria assim, ó. Força para cima menos peso para baixo tem que ser igual a M vezes A. Se ao invés de um dinamômetro fosse uma balança, ao invés de F ficaria N de normal. Mas é a mesma coisa, gente. Então, ficaria 6 menos 10 é igual. M, qual que é a massa do objeto? 1 vezes A. 6 menos 10 menos 4. Igual. Esse 1 deveria passar dividindo, né? Certo? Mas o que a gente pode concluir? Que a aceleração do elevador tem que ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui. Essa é a aceleração do elevador. Então, qual afirmativa a gente pode assinalar? Então, afirmativa número 1. Desce acelerando com aceleração de módulo igual a 4. É isso mesmo, né? Se a aceleração é negativa, então ele está descendo acelerando. Certo? Todas as outras ali estão erradas, tá? Então a única correta aqui é a 1. Fechou, gente? Questão de elevador, né? E a última questão ali, ficou para vocês, era a questão número 16. Tá? Então a última questão que sobrou foi a número 16. Dá uma olhadinha ali na questão 18, vejam que tem um bloquinho puxando o outro através de uma corda, tá bom? Isso a gente vai fazer mais para frente, certo? São questões que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Mas vamos fazer ali a número 16. Então, a 16 fala assim: um corpo está em um plano inclinado que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então tá aqui, ó. 60 graus com a horizontal. E aqui está o objeto. Beleza? A questão fala: determine a razão entre o peso e a normal. O que é razão? Razão é a divisão. Então, que essa questão, o que a gente faça? É isso daqui, olha. Peso dividido por normal. Ele quer que a gente calcule a razão entre o peso e a normal. É isso que ele quer que a gente faça. Tudo bem? Bom, a gente sabe como escreve peso, né? Como escreve peso? Peso é massa vezes gravidade. Agora, como escrevo a normal? Então, o que a gente faz aqui? Quando um objeto está numa rampa, o peso dele é vertical para baixo. Só que a gente não usa o peso vertical para baixo. Tá? A gente vai pegar esse objeto numa rampa e vai dividir o peso em duas componentes. Para cá eu tenho Px e para cá eu tenho Py. Beleza? Como calcula Px e Py? Bom, Px a gente calcula fazendo a seguinte conta: peso vezes seno de alfa. O que é alfa? Inclinação da rampa. Como calcula Py? Py a gente calcula fazendo peso vezes cosseno de alfa. E o que mais a gente pode perceber numa rampa? Como essa força está empurrando ele para dentro da rampa, a rampa reage empurrando ele para fora. E o nome da reação da força é normal. Agora, esse objeto ele vai afundar para dentro da rampa? Não. Ele vai sair voando? Não. Então a normal e o PY têm que ser iguais. Então a normal é igual ao PY. Qual que é o PY? P cosseno alfa. E o que eu posso colocar no lugar do P? Bom, no lugar do P eu posso colocar mg. Então vai ficar mg cosseno alfa. Então tá aqui, pessoal, as duas equações. Peso é mg e a normal é mg cosseno alfa. Mas não foi isso que a questão pediu, tá? Ela quer saber quanto vale P sobre N. Então, P sobre N. P, mg, dividido por N, que é emg cosseno alfa. Então ficou assim. Aqui, olha, dá para cortar M com M, G com G. Falar em cima não ficou nada? Claro que não, né? Quando eu corto tudo em cima fica 1. Então o resultado é 1 sobre cosseno de alfa. Beleza? Então esse é o nosso resultado final. 1 sobre cosseno de alfa.
Então era uma questão que não tinha números, né? Só tinha matemáticazinha mesmo, né? Toda resolução algébrica. Mas é isso. Pessoal, já apareceu aqui menos de 1 minuto, então vai acabar. Então só diga um tchau aí que acabou mesmo, tá? Beleza? Falou, professor. Tchau. Pessoal, na quarta a gente continua então, beleza? Vamos aprender mais coisas novas. Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Até. Até, professor.